Olá, Marcos Donegá aqui novamente com vocês. Pessoal, num vídeo já gravado, eu coloquei um acrônimo que define competências, que era o CHA, Conjunto de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes. Ao final desse vídeo, eu me comprometi com vocês a trazer um acréscimo ao acrônimo CHA, que eu entendo que vai definir com mais detalhamento ainda essa questão de competências. Porque essa é a grande questão. O CHA, tá bom, conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. O que materializa? Como é que eu concretizo? Como é que nós que somos gestores, que somos líderes, como a gente coloca isso na prática para tirar o melhor de cada membro da nossa equipe, de cada colaborador da nossa equipe? Então, esse foi meu desafio no vídeo anterior. E agora eu vou deixar aqui assim uma finalização, porque é o gancho que eu preciso para o nosso tema central de hoje. Chama-se conhecimento. Do CHA eu vou tirar mais um extrato, que é o conhecimentos, e nós vamos trabalhar em cima de um modelo mundialmente conhecido, de dois grandes consultores, dois grandes acadêmicos, o Nonaki Takeuchi, muitos de vocês provavelmente já ouviram falar. O nome do livro que eu recomendo que vocês leiam, todo e qualquer gestor em preparação para ser líder de uma equipe, quem já está líder de uma equipe, precisa conhecer esse modelo, que é o chamado modelo SESI, que eu vou explorar. É outro acrônimo, né? Cada palavra, socialização, que é o S, né? o externalização, que é o E, combinação, que é o C, e o internalização, que é o I. Mas para chegar lá, eu precisava de um vídeo para falar do CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes, deixar um espaço para acrescentar ao CHA, a este acrônimo, duas outras letras, o V e o E. Portanto, para nós aqui, não temos mais a palavra CHA para competências. A definição virará CHAV. É um novo acrônimo. O V de valores. Lembra quando eu falei sobre o CHA, atitudes? Eu coloquei os valores, porque os valores são as nossas bússolas. É por onde o nosso comportamento é direcionado para o bom, do mal, do certo, do errado, do ético, não ético. São os nossos valores que determinam essa trajetória, essa jornada. A importância disso é tão grande porque está dentro da cultura organizacional que ela precisa ser destacada. Por isso ela vem no V. Então, CHA e agora o V, de valores. E é claro que o E refere-se a empreendedorismo, a ética. Veja, é um valor fundamental. A emoção, que se refere à motivação. Por isso fica a chave. O nosso acrônimo oficial neste canal, aliás, falar em canal, dá um likezinho aí. Não esqueçam, para deixar esse canal forte, cada vez com mais atividades, eu preciso que vocês deem um like. Então, voltando. Quando eu falo do novo acrônimo, chave, conhecimentos, habilidades e atitudes, valores e empreendedorismo, fazer acontecer. Com isto, vocês gestores, vocês futuros gestores, vocês líderes, futuros líderes, têm agora um modelo concreto do que vem a ser competências. Concreto. Né? Me escrevam, participem, compartilhem, que eu vou respondendo para vocês. Para isso, eu precisava preparar este terreno para a gente falar sobre como é que a gente produz conhecimento. Afinal, vou fazer uma pergunta para vocês. A organização produz conhecimento? Estou querendo ouvir a resposta. Eu estou vendo gente engasgando aí. Alguns dizendo que sim, outros dizendo que não. Onde será que realmente está a resposta correta desta minha indagação a vocês? A empresa não gera, não produz conhecimento. Calma. Quem produz somos nós, pessoas. Não é a organização por si só não é absolutamente nada se não tiver pessoas, se não tem colaboradores. A dinâmica entre nós, colaboradores de uma organização, gera conhecimento. Para isso, nós que pretendemos ser líderes ou gestores de uma equipe, ou que já somos, precisamos saber exatamente como conduzir uma equipe nesse processo, nesse esquema, nesta concepção de conhecimento.
Porque hoje isto é crucial, know-how. Né? Fala-se muito em tecnologia, tá bom, eu posso ter uma tecnologia de ponta, mas se eu não tenho dentro da cultura da empresa como adesivar o conhecimento, como segurar o conhecimento, como estampar esse conhecimento organizacional dentro da organização, eu perdi. Isso vai se perder, isso vai para o mercado. Quantos exemplos a gente não tem de empresas que tiveram o futuro delas na mão e elas simplesmente jogaram na lata do lixo e acabaram por quebrar. Acabaram por não existir mais nesse mercado. E eram empresas gigantescas, eram empresas que tinham um market share de quase 100% em mais de 150 países, por exemplo. Então, veja, arrumamos um esquema, derivamos um esquema chamado chave. Então, para nós aqui nesse canal, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e empreendedorismo são os elementos que compõem a nossa definição e a nossa metodologia sobre competências. Para isso, gerarmos conhecimento, precisamos conhecer o que vem a ser conhecimento. Já sabemos que a empresa sozinha não gera conhecimento, precisa da nossa ação, da nossa dinâmica, da nossa intervenção. Perfeito. Então, como é que a gente produz conhecimento? Como se lá no vídeo anterior eu disse para vocês, existe uma coisa chamada conhecimento tácito, aquilo que é meu, aquilo que é seu, de difícil mensuração, até de difícil materialização. Então, como trazer isso à tona? Como permitir vir à tona? Baseado nesse modelo que eu disse, de Nonaki Takeuchi, chamado modelo SESI, alguns chamam de CECI, está valendo. Ou uma coisa ou outra, eu costumo chamar de modelo SESI, tá? Que é socialização, externalização, combinação e internalização. Como é que é essa dinâmica? É uma espiral, ou seja, ela não tem fim, ela é constante, contínua, evolutiva, evolução, ok? Então, vamos pensar assim, a partir de um exemplo corriqueiro do nosso dia a dia dentro das organizações. Vamos pensar numa reunião, seja ela qual for, uma reunião. O que a gente fala assim, bom, o que é importante ter numa reunião? Eu vejo muitas reuniões acontecendo, alguém ligando, alguém mandando WhatsApp, alguém mandando e-mail, enfim, alguma comunicação interna dizendo, amanhã às 14 horas teremos uma reunião para tratarmos do assunto X. Ponto. E às vezes a comunicação chega para nós. Nós olhamos aquilo e falamos assim, nossa, para tratar de um assunto comunicação, às vezes não faz muito sentido, mas enfim, eu estou na relação, eu vou. Mas sabemos exatamente o que vai ser discutido nessa reunião? Não. Sabemos quanto tempo vai durar essa reunião? Não. Temos todas as informações prévias? Não. A gente chega chegando na reunião. Não me parece ser esta a melhor forma, de se encarar uma reunião. A melhor forma de se estruturar uma reunião. E pensando do ponto de vista das competências que geram conhecimentos, porque conhecimento é um pedaço dessa nossa equação, eu fico imaginando assim, não seria importante, juntos, vamos pensar juntos, não seria importante uma pauta bem estruturada da reunião? Então, teremos uma reunião amanhã para discutirmos sobre o projeto da engenharia de um novo produto que se refere a um componente plástico que será colocado neste produto. Aqui deu um exemplo de bate-pronto aqui para vocês. Quando vocês recebem essa convocação, fala, opa, e ali tem um outro item. Discutiremos os impactos desse novo produto no nosso mercado, junto aos nossos concorrentes. Beleza. Aí eu olho aquilo e falo, interessante. Então eu vou preparar o material, vou me preparar para essa reunião de amanhã. Eventualmente vou compilar algum dado, vou compilar algum conceito, vou compilar alguma lição aprendida dessa direção que eu já tive fazendo projetos anteriores na empresa. Ou seja, eu preparo o meu espírito para a reunião com dados e informações. Ok? O outro que foi convocado tem essa possibilidade também. O outro também, o outro também, o outro também. Chegamos diferente na reunião? Com certeza. Com certeza. Aí chegamos na reunião.
vocês que são os facilitadores dessa reunião, que fizeram a convocação, as pessoas já estão preparadas, né? Tacitamente. Esse é o pulo do gato nessa fase. Os tácitos já foram movimentados quando leram a pauta detalhada. Então, leram a pauta. Pauta está detalhada, eu já sei o que vai acontecer amanhã, como vai acontecer e por onde encaminharemos. Então, eu já preparei o meu tácito. Chegando lá, há uma dinâmica inicial de conversas, de trocas desses dados e informações que estão no tácito, de uma preparação prévia que foi possível em função da pauta. É diferente? Pois bem, essa primeira etapa a gente chama de socialização. Por quê? O meu tácito, o tácito do outro convocado, o tácito do outro convocado, eles estão vindo, aos tempos verbais, estão vindo à tona. Né? Porque tem uma preparação prévia, tem a minha experiência, tem os meus calos profissionais, né? Experiência, tem alguns dados, algumas informações que eu registrei, ou seja, tacitamente eu e os demais membros dessa reunião estamos preparados para esta conversa. É a conversa inicial, primeira etapa chamada de socialização. O que significa isso? Os tácitos conversando. Os tácitos estão conversando. Olha que interessante. Aquilo que é de difícil mensuração, aquilo que é de difícil surgimento, de repente vocês líderes, vocês gestores, conseguiram um meio de trazer esses tácitos, fazendo e dando oportunidade das pessoas se prepararem previamente. Primeira etapa. Os tácitos vão conversando, vão conversando, vão conversando. Alguém precisa ser uma pessoa que concentrará, ou seja, escreverá o que está acontecendo nesse momento. Nesta hora, de algo que é tácito com tácito, começa a ter alguma materialização, não começa? Algum esquema começa a aparecer, algumas conceituações começam a ficar mais claras, as lições aprendidas de cada um deles começam a nos dar nortes, direções, né? E até mesmo, muitas vezes, elementos de uma pesquisa mais aprofundada. A este momento em que o tácito começa a se transformar, os tácitos, desculpem, começam a se transformar em algo explícito, algo concreto, algo material e materializado, a gente dá o nome de externalização. Sai do tácito, que é nosso, para o domínio público. E tem alguém lá escrevendo a ata. Olha a importância da ata. Está lá escrevendo a ata. Escrevendo a ata, ele capta essas mensagens dos tácitos e começa a explicitá-las, materializá-las, registrá-las. A partir do momento que isso acontece, veja, a gente viu duas etapas, né? Socialização, tácito com tácito. Depois, o tácito indo para o explícito. Tácito com explícito, chamado de internalização. A partir do momento que aquilo está materializado, registrado, há uma conversa assim, qual é a melhor? Por onde caminharemos? O que faremos? Qual é o cronograma? Quem serão os responsáveis? Como faremos isso? Por exemplo, o 5W2H, se alguém conhecer essa ferramenta, importantíssima. É esse o momento de fazer. Quem irá fazer o quê? Como faremos? O que temos que fazer? Em qual momento? Quanto custa? Né? Ou quantas pessoas estarão envolvidas? Todos os recursos e capacidades serão discutidos. Ou seja, algo que está explícito, lembra, na externalização, ela foi explicitada. É de explícito agora para ser mais explícito ainda, porque começa a ter direcionamentos. Eventualmente saem cronogramas montados a partir dessas coisas, né, dessas discussões, dessas materializações. Esse momento a gente chama de combinação. Então a gente saiu de tácito para tácito, ok? Socialização. De tácito para explícito, internalização. E de explícito para explícito, que é a combinação. Falando de 3 de 4 etapas. A quarta etapa, ela pode ser manifestada de pelo menos duas maneiras. Uma, a partir do momento que cada um daquela reunião sabe o que tem que fazer, como tem que fazer, quando, sai dali e vai atuar concretamente na parte que lhe cabe. Na parte que lhe cabe, ele vai lá e aplica o que está explicitado. Aplicou.
Quando ele aplica, o próprio meio ambiente dá um feedback daquilo, né? Se aquilo está funcionando, se não está, se obteve o resultado esperado, se não obteve. Do jeito que o explícito vai para a ação, volta em forma de feedback, através de dados, através de informações, através de relatos, e aquilo volta para o indivíduo, volta para o tácito. Então, o que era explícito, nessa relação com o meio, com aquilo que tem que ser feito, volta para o indivíduo. A gente chama essa fase de internalização. Formamos aí o SESC. A segunda possibilidade é, durante a própria reunião, alguns acertos podem ser caracterizados ali e cada um recebe isso de volta a partir desde a socialização. Então, na própria reunião, muitas vezes, já ocorre o processo de internalização. Mas eu gosto mais desse primeiro que eu mostrei para vocês. Então, veja por onde nós caminhamos. Saímos de uma dificuldade de enxergar de uma forma concreta, real, o que são competências, né, do acrônimo CHA, conhecimentos, habilidades, atitudes. Dividimos conhecimento entre o bloco tácito e o bloco explícito. As habilidades em 3 blocos, técnicos, humanas e conceituais. Dividimos a atitude em valores, cultura. Isso foi tão importante que nos permitiu colocar mais um elemento nesse acrônimo CHA, que é o V. Destacamos valores lá de dentro da atitudinal e colocamos na superfície para que pudesse ser visto. E acrescentamos o E, que é o fazer acontecer, é o empreendedorismo. Para isso, a gente chegar nesse modelo SESC. Eu vou mostrar para vocês esse modelo aqui, está aqui no meu tablet, para vocês terem uma ideia, porque vocês podem consultar. Está num livro chamado Gestão do Conhecimento, de Nonaka e Takeuchi. Tá bom? Vou mostrar aqui, espero que esteja visível para vocês. Tá vendo? Este é o modelo, essa é a espiral do conhecimento. Então, esta foi a nossa jornada, né, dividida em 2 vídeos, para que a gente pudesse aproveitar o melhor de cada detalhamento. Olhe o nosso canal, dá um like, se vocês gostaram, inscrevam para o canal, participem. Esse canal foi feito para todos nós. E ele precisa ser forte, porque aqui a gente fala de gestão, aqui a gente fala de conhecimento, aqui a gente fala de desenvolvimento, aqui a gente fala de capacitação, aqui a gente fala de mundo, mas um mundo em que a gente é empreendedor, um mundo em que nós somos protagonistas. Se é isto que vocês esperam da vida e carreira de vocês, este é o lugar. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau.